I have a bunch. Yes. Semana passada, a gente deu início à aula sobre a aliança abraâmica. E hoje nós vamos continuar a aliança abraâmica. Para quem não estava aqui na semana passada, eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Ali em Gênesis 12, nós entendemos o chamado de Deus para Abrão. Quem estava na aula semana passada e quem assistiu a aula se lembra de algumas coisas importantes. Primeira coisa importante, quem que saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã? Terá. O pai de Abrão. Quem que conseguiu? O pai de Abrão não continuou, parou no meio do caminho. Quem continuou? Abrão. Nós estamos falando de Abrão ainda. Abrão continuou o caminho. Beleza? Então, Abrão foi, avançou, e ali nós entendemos que Abrão precisava romper em 3 níveis. Quem assistiu a aula e se lembra quais eram os 3 níveis que Abrão precisava romper? Que Deus desafiou ele. Sai da tua terra, significa o quê? Zona de? Conforto. Depois, sai da tua parentela, significa o quê? Vencer a incredulidade. Incredulidade, medos e traumas. Terceiro, Abraão precisava romper, sai da casa do teu pai, que significa o quê? Quebrar a cadeia. Vencer as frustrações. Frustrações, derrotas, incertezas que o pai tinha de não ter avançado. Então, são 3 coisas que a gente precisa se livrar. Quem entendeu, diga eu. Eu. Joia. Nós falamos, então, que quem rompe nesses 3 níveis se torna uma bênção. Aí, logo depois, Abrão vai para o Egito, e a Bíblia diz que Abrão ficou lá no Egito e saiu de lá, Gênesis capítulo 13, versículo 1, Abrão saiu de lá com 3 riquezas. Quais são as 3 riquezas? Prata, ouro e gado. Gado. Gado, prata e ouro. Então, faz assim com o seu dedo agora, ó. Olha aqui para cá. Por que fazer isso? Abrão rompeu em quantos níveis? 3 níveis. Deus trouxe uma riqueza para Abrão em quantos níveis? 3. Fala, uau. Uau. Quando você rompe no primeiro nível, que é sair da tua terra, você começa a cavucar para você ter riquezas no nível de gado. Gado significa o quê? Quem se lembra? Mantimentos. O suprimento do seu dia a dia. Tem gente que passa aperto, tem gente que passa situação econômica difícil porque não rompeu no nível 1. E com isso não está tendo a benção do gado. Depois ele precisa romper no nível 2, que é sair da sua parentela. Quando você sai da sua parentela, perde medos e traumas, você atinge o nível da prata. Diga comigo, prata. Prata. E aí, quando você sai do 3º nível, você rompe da casa do teu pai, das frustrações, você atinge o nível do ouro, da riqueza absoluta, completa. Quantos de vocês que estão comigo nessa aula aqui hoje, de verdade, gostariam muito que a sua vida fosse rompida nessas 3 áreas, gado, prata e ouro, para valer? Então, levanta sua mão e profetiza comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço. É um Deus de alianças. É um Deus de alianças. E eu quero entrar debaixo dessa aliança. Eu quero entrar debaixo dessa aliança. Para romper nos 3 níveis. Para romper nos 3 níveis. Gado, prata e ouro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí no Gênesis capítulo 13, lá embaixo, nós vimos que quando você está debaixo de uma aliança com Deus, a aliança com Deus respinga nos outros. Lembra lá do versículo 4? Versículo 5, desculpa. Gênesis capítulo 13, versículo 5. Quem está com a Bíblia aí, dá uma olhada lá. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Ló tinha níveis de riqueza. Qual era o nível de riqueza de Ló? Gado. Faltava qual nível para Ló? Prata
e ouro. E ouro. Gente, olha que coisa impressionante. Deixa o Espírito Santo ensinar você e falar com você agora no seu coração com coisa tremenda. Quando a gente está tendo a fartura de Deus na nossa casa, de alimento, morando numa casa boa, a gente está tendo suprimento na área de gado. Yes ou yes? Yes. E a maioria das vezes a gente acha que esse suprimento na área de gado é tudo. Espera, falta prata. Espera, falta o ouro. O que aconteceu aqui no versículo 6? Versículo 6, a partir do versículo 6, versículo 7, a aliança de Abrão estava respingando sobre Ló. E Ló, então, agora ele estava recebendo muita bênção de Abrão. E Ló achou que, com ele tendo bastante mantimento, olha para mim que interessante, ele achou que agora ele podia cortar a aliança que ele tinha com Abrão. Quem está entendendo, diga eu. Eu. Ló achou, puxa vida, eu tô cheio de gado. Então, agora eu posso romper a aliança com Abrão. E aí, aqui, a Bíblia conta a história que eles dividiram agora aqui a terra. E Abrão falou para Ló, Ló, se você quer ir para a direita, vai para a direita. Se você quer ir para a esquerda, vai para a esquerda. Anota aí no seu caderno algo revelado que o Espírito Santo vai te dar agora. Anota aí. Escreve isso. A aliança que você faz com Deus, ela abençoa as pessoas ao seu redor. Amém. Abençoa seus amigos, abençoa seus familiares, abençoa seus sócios. A aliança que você tem com Deus. Agora, preste atenção. A aliança que seu sócio tem com Deus também te abençoa. Escreve isso. A aliança que o seu sócio tem com Deus também te abençoa. Hoje nós vamos estudar a aliança muito forte de relacionamento que vocês vão ficar chocados com o que vocês vão aprender aqui. Anota aí a segunda coisa. Quando pessoas que estão caminhando debaixo de aliança não têm inteligência emocional, eles se separam. Paulo, por que às vezes acaba uma parceria, acaba uma sociedade? Porque acaba a inteligência emocional. Quem está entendendo, diga eu. Eu. Tem gente que está passando por isso agora, né? Acabando sociedade. Então, olha só, tem gente que passa por situações e que vai acabar a sociedade, que vai acabar... Tem gente que acaba o casamento. Por que acaba o casamento, Paulo? Porque acabou a inteligência Emocional. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Sim. Ló, ele não soube administrar a situação problemática que ele teve com Abrão. Os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abrão. Eles estavam discutindo. Veja comigo o versículo 7. Olha lá o Anderson. Versículo 7. Houve briga entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Olha que coisa impressionante. Talvez você tenha sócio. Ou talvez você tenha pessoas que trabalham com você numa parceria. Não é sociedade, mas é uma parceria. De repente, quando os funcionários do seu parceiro, ou os funcionários do seu sócio começar a entrar em atrito, se você não liderar essa situação no seu business, vocês vão acabar perdendo a sociedade. Quem está entendendo? Eu. Houve briga aqui entre os funcionários de Ló e os funcionários de Abrão. Eles começaram a discutir. A terra que você está não é boa, a terra que você está é melhor que a minha, o meu gado não tem água, o meu gado precisa beber água, os seus funcionários estão assim. E foi tanto problema que houve entre eles, que Abraão não deu conta mais. Olha só que coisa interessante. Versículo 8. Quem pode ler o versículo 8? Um dia Abrão disse a Ló: nós somos parentes chegados. E não é bom que a gente fique brigando. Olha aí. Nem que os meus empregados briguem com os seus. Olha aí. Porque nós somos parentes chegados, porque nós somos sócios, porque nós somos parceiros, porque nós temos boa amizade, nós não devemos ficar brigando com outros. Sim ou não? Yes. E aí, Abraão fez a proposta para ele. Escolhe para onde você quer ir. Leia o 9, por favor. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita.
E você for para a direita, eu irei para a esquerda. Aí o versículo 10 diz que Ló escolheu a melhor parte da terra. Diga comigo, a melhor. A melhor. A melhor. Ló foi esperto. Versículo 10. Outra pessoa leia, senão eu e o Anderson vamos monopolizar isso aqui. Ó. Sim. Outra pessoa, gente. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Vamos mandar um valor pro cara aqui para nós pegar uma coisinha para você fazer. Quando se entra em Zoar. Olha só que interessante. Ló, então, escolheu pela beleza do local, pela geografia, pela coisa mais, business falando, uma coisa mais acertada. Vamos imaginar que você tem um parceiro, você tem um sócio, e de repente começa aquela situação incomodada e vocês têm que dividir alguma parceria, alguma sociedade. E aí, você oferece para o seu funcionário, pode escolher, o cara fala, eu quero pegar esse carro aqui, que esse carro é mais novo, eu quero pegar aquelas máquinas mais novas. O cara vai ser esperto, sim ou não? Sim. Abraão reclamou? Falou, não, Não. querido. Por que Abraão não reclamou? Ele confiava na promessa de Deus. Então, diga isso que a Raquel falou. Abraão Abraão confiava Confiava na aliança na aliança que Deus fez com ele. Que Deus fez com ele. Como é que eu sei disso? Porque quando Abraão passou fome na terra, Abraão foi para o Egito. E Abraão saiu do Egito mais rico ou mais pobre? Aí Mas, fica. rico. Então, escreve isso no seu coração e agora. Escreve no seu caderno e fala assim, eu não dependo do governo para ficar rico. Eu não dependo da economia para poder prosperar. Eu só dependo da minha aliança com Deus. É a aliança minha com Deus que vai me fazer prosperar. Você pode escrever isso? Escreve isso no seu caderno. É importante você entender isso. Porque tem muita gente que pensa na economia. Pô, a economia está bombando, agora eu vou ganhar dinheiro. Esquece. Não é a economia que vai fazer você prosperar. Ah, a economia ficou ruim, então uma crise, está todo mundo perdendo dinheiro. Esquece. Não é a economia que vai fazer você ficar pobre. A sua aliança com Deus. Quem entendeu isso, põe a mão sobre a cabeça e fala, Senhor, meu Deus, me ajuda a ter uma aliança contigo. Me ajuda a crer nessa aliança. Me ajuda a crer permanecer nessa aliança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 11, outra pessoa leia, por favor. Gente, outra pessoa? Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas campinas. E ele ia armando a sua tenda em direção a que cidade? Sodoma. Sodoma. Olha que coisa impressionante. Olha para minha mão aqui agora, por gentileza. Todo mundo, para o que você está fazendo, olha para minha mão. A mão direita representa Abrão. A mão esquerda representa Ló. Deus fez aliança com Abrão. Abrão trouxe Ló com ele. Começaram a andar junto. Todo mundo que anda junto com um homem que tem uma aliança com Deus, todo mundo que anda junto com uma mulher que tem uma aliança com Deus, a bênção vai respingar sobre essa pessoa. Sim ou não? Sim. Abrão falou para Ló, escolhe um caminho. Ló saiu para um caminho e Abrão foi para outro caminho. Qual o caminho que Ló escolheu? Indo em direção a Sodoma. Quem se lembra que cidade que é essa, Sodoma? Sodoma era uma cidade pecaminosa. Lê o versículo 13, por favor, Jean. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Era uma cidade pecaminosa. Sodoma era uma cidade onde as pessoas faziam coisas erradas.
Escuta para mim, olha para mim agora, por favor. Se você permite na sua empresa, se você permite no seu business, funcionário fazer coisas erradas, pessoas com coração mau, pessoas com intenções erradas, você tirar proveito de cliente, escute, você está caminhando em direção a... Pecado. Então, doma. Quem está entendendo? Diga eu. Eu. Eu e você, nós temos uma aliança com o Criador. Eu tenho uma aliança com Deus, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, eu busco a Deus todos os dias. Por isso que quando eu tenho parceiros, clientes, amigos, e eu trabalho com eles, a bênção de Deus que está sobre minha vida respinga sobre eles. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão prosperar, os meus clientes prosperam, porque quando você anda com alguém que tem aliança, essa aliança que faz a pessoa prosperar. Make sense ou não? Yeah. Aí Ló se apartou da aliança. Ló falou assim: eu não preciso mais do meu coach Abrão. Eu não preciso mais do meu pastor Abrão. Eu não preciso mais do meu sócio Abrão. Eu já estou cheio de tenda, já estou cheio de gado, eu vou prosperar sozinho. Aí Ló, então, partiu em caminho solo. Esqueceu que a aliança não era com ele, a aliança era com Abrão. Abrão, cara da aliança. Abrão ficou com a aliança. E aí, gente, a gente já sabe para onde que Ló foi? Versículo 14. Olha só. No momento em que eles se dividiram, no momento que acabou a sociedade, no momento que acabou a parceria, olha o que aconteceu. Alguém lê o versículo 14. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Uau! Escuta o que eu vou te falar. Não sei se falo, não sei se não falo. Às vezes, tem pessoas que você convidou para ser seu sócio, que você convidou para ser seu parceiro, que você convidou para ser associado seu, que essa pessoa está amarrando você de prosperar. Às vezes, você tem que liberar seu sócio para ir embora. Uau. Quem entendeu? Às vezes é um funcionário. Às vezes é um gerente. Às vezes é uma empresa que você fez uma parceria com ela. Eu vou prestar serviço para você, você me paga tanto, eu te dou uma comissão X. Às vezes é um negócio que está amarrando você no céu. E Abraão vinha carregando Ló. A bênção de Deus está com Abraão, Ló vai prosperando. Mas no momento em que Ló saiu, no momento que eles saíram, Deus reuniu Abraão e Deus falou o quê? Olha para a tela. Deus falou assim para Abraão: meu filho, meu negócio é contigo. Uau. Fala assim: o negócio de Deus é comigo. O O negócio negócio de Deus é comigo. Tem pessoas que precisam sair da sua vida. Tem funcionários que você tem que let it go. Eu sei que tem pastores aqui que estão ouvindo essa palavra. Tem membros da sua igreja que você tem que deixar embora. É verdade. Eles estão amarrando o processo. Aí, precisou eliminar o processo, elimina a situação, e agora nós vamos para uma parte poderosíssima. O capítulo 14 inteiro de Gênesis, quem está comigo aqui, acompanhando já há mais tempo, nós estamos estudando as alianças. E nós estamos estudando o livro de Gênesis. Você que chegou agora, põe aí, Gênesis capítulo 14. O capítulo 14 de Gênesis falava a guerra de 4 reis contra 5. Abrão foi convocado para ir para a guerra, para ajudar uns reis lá, que naquela época as famílias, né, as tribos lutavam muito entre si para domínio de terra, de animais, etc. e tal. E aqui fala uma guerra dessa. E Abraão, então, os amigos de Abraão convocaram Abraão para participar da guerra. Essa guerra aconteceu contra a cidade de Sodoma. Quem estava morando em Sodoma? Ló. Ló. Ló estava morando em Sodoma.
Versículo 12, capítulo 14, versículo 12. Acompanhe a leitura aí. Alguém leia, por favor, e vamos acompanhar. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Muito bem. Levaram todo mundo de Sodoma, raptaram, fizeram sequestro, roubo, furto, fizeram tudo. Então, Abraão foi convocado para a guerra. E Abraão foi com seus soldados. Versículo 14. Outra pessoa leia, por favor. Quando Abrão ficou sabendo que seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos em sua casa. Eram 318 ao todo. Olha Abrão só. foi com eles perseguindo os 4 reis. Ótimo. Quantos soldados eram? 318. Olha só o tamanho da empresa de Abrão. É. O business dele era criar gado, era criar ovelha. O business de Abrão era esse. E esse aqui era tudo funcionário de Abrão. E olha que interessante. Diz ainda que todos eles eram treinados. Diga comigo, treinados. Treinados. O que eu estou fazendo com vocês aqui nessa mentoria toda terça-feira? Treinando a gente. Eu estou treinando vocês na palavra. E eu quero desafiar vocês para me ajudarem no processo. Em março agora, março tem 31 dias. Eu quero fazer o desafio de nós lermos o capítulo de Provérbios por dia, e eu quero fazer uma live, não sei ainda se no Facebook ou no Instagram, porque eu não terminei minha pesquisa ainda com vocês, e eu quero que vocês me ajudem a participar dessa live. Eu estou treinando vocês para vocês me ajudarem a treinar os outros. Quem topa o desafio? Eu. Show de bola. Você vai entrar comigo ao vivo na live e nós vamos conversar sobre a Bíblia, conversar sobre business e nós vamos ajudar as pessoas, tá? Então, olha só que interessante. 318 soldados treinados na sua própria casa. E ele foi atrás da guerra. Versículo 16. Ele trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. E o 17, pode ler? Depois de haver derrotado Gedorlaomé e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé. Quem foi encontrar com ele? O rei de Sodoma. O rei de Sodoma. Abraão pegou seus funcionários e foi guerrear a favor de Sodoma, porque Sodoma tinha sido sequestrada. Abraão pegou os seus soldados, foi lá, livrou Sodoma, livrou Ló, livrou todo mundo e veio embora. Quando ele estava vindo embora, o rei chegou para ter uma reunião com ele. Diga comigo, uma reunião. Uma reunião. Vamos falar de business agora, Abraão. Eu quero que alguém leia para mim do 18 ao 20. Peraí. Não lê do 18 ao 20, não. Lê para mim, porque eu estou falando do rei de Sodoma, né? Lê para mim do 21 para frente. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e os bens, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu,
para que não digas, eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Ané, Col, Mante, esses que tomem a sua parte. Show de bola. Olha só. Era costume, antigamente, uma pessoa que vai na guerra contra o outro exército, o exército que ganhava a batalha, era costume eles pegarem todo o ouro, toda a prata, todo o gado, toda a riqueza para eles. Quem entendeu? Uhum. Vocês já viram o filme assim ou não? Já. Isso aí chama-se despojos de guerra. Despojos de guerra. Abraão foi para a guerra. Esses caras aqui embaixo, o Aner, o Escol e Mani. 4 reis contra 5. Esses caras ganharam a guerra. E eles voltaram e libertaram todo mundo. O rei de Sodoma agora estava preocupado com dinheiro, com ouro, com prata, e chegou para Abraão e falou, Abraão, vamos negociar aí como é que vai ficar os despojos? Qual foi a resposta de Abraão para ele? Eu não quero nada do que é seu. Uhum. Diga comigo, eu não quero nada do que é seu. Eu não quero nada do que é do que é seu. seu. Por que Abraão não queria nada do que era dele? Que ele tinha já o suficiente e tinha um plano com Deus. Além dele ter o suficiente, além dele ter uma aliança com Deus, Sodoma era uma cidade de pecados. Abraão não faz pacto com empresários sujos, corruptos, fraudulentos. Uau. Uau! Amém. É nessa hora que você tem que falar uau mesmo. Uau! Abraão falou assim, eu não entro no seu negócio de pecado. Eu não entro nos seus negócios sujos. Fica tudo para você. Os outros reis que vieram comigo, cada um deles pega o quinhão deles, cada um pega a parte deles, mas eu não quero nada do que é seu. Por que Abraão falou para ele que não queria nada do que era dele? Porque eles eram pessoas pecaminosas. Também, mas aqui no texto ele fala o seguinte, versículo 23. Para que você não diga... Fala, Sônia. E eu te enriqueci. Você, rei de Sodoma, escute o que eu vou te falar, presta atenção, olha para mim aqui agora. Você, rei de Sodoma, você não tem o direito de dizer que você me enriqueceu. Uhum. Eu não quero nada do que é seu. Porque quem me enriquece... É Deus. O Altíssimo. É Deus o Altíssimo. Fala assim, o meu negócio... O meu Meu negócio negócio não é com o rei de Sodoma. não é Não é com o rei de Sodoma. O meu negócio o O meu negócio é com o rei de Israel. É com o com rei o de rei de Israel. Abraão confrontou o rei de Sodoma. Mas agora eu quero que uma outra pessoa leia para mim o versículo 18, 19 e 20. Oi. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Uau! Uau. Quem não entendeu, balança a cabeça e fala assim, fala comigo, Jesus. Abrão foi para a guerra, lutou uma guerra, saiu da guerra e ele teve 2 reuniões. Reunião contra o rei de Sodoma e reunião com o rei de Salém. Para um, Abraão disse, eu não tenho nada contigo, meu negócio não é com você. Para outro, Abraão chegou e pegou a riqueza que ele tem, o gado, a prata e o ouro,
Abraão pegou e para Melquisedeque, Abraão entregou o dízimo de tudo. Escute o que eu vou te falar. Até aí, nesse dia, não existia nada sobre dízimo na Bíblia. Deus nunca pediu isso. Abraão decidiu dar esse dízimo. Abraão decidiu honrar Melquisedeque, rei de Salém. Por que Abraão honrou Melquisedeque? Preste atenção nos detalhes da Bíblia. Diga comigo, detalhes. Detalhes. As pessoas leem a Bíblia, mas elas não entendem, porque elas não perguntam para a Bíblia. Olha o primeiro detalhe. Melquisedeque é rei de Salém. O que ele trouxe para Abraão? Pão e vinho. O que é pão e vinho, gente? Naquela época, Jesus não tinha nascido. Naquela época, Jesus não tinha morrido na cruz. Naquela época, Jesus não tinha instituído ainda a Santa Ceia. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, ele já tinha uma visão clara da Santa Ceia. Ele trouxe pão e trouxe vinho. Para quem andava naqueles desertos antigamente, a bebida mais refrescante era vinho. E para quem andava naqueles desertos antigamente, a comida mais gostosa era pão. Melquisedeque trouxe os dois. E não é esse pãozinho com esse vinhozinho que a gente toma na Santa Ceia, não. Era pão. E vinho. O vinho eles carregavam naquele saco de cabra. Lembra de pele de cabra? Melquisedeque trouxe vinho, encheu a caneca, pôs na mão de Abraão, pegou pão, deu pão para Abraão, deu vinho e pão para todos os soldados. Melquisedeque ministrou a graça e o favor de Deus sobre a vida de Abraão. Olha o versículo 19. Ele abençoou Abrão. Olha para mim. Melquisedeque trouxe pão e vinho para mais de 318 homens. Quanto que você acha de vinho que ele levou? Meio litro? Quanto de pão você acha que ele levou? $2 de pão? Melquisedeque trouxe mantimentos e falou, olha, gente, vocês estão cansados de guerra, eu vou abençoar vocês, come pão, bebe vinho. Os caras comeram e beberam, e enquanto eles estavam comendo ali, Melquisedeque abençoou eles e disse assim, bendito seja Abrão. E bendito por quem? Por Deus. Pelo Deus Altíssimo. O Deus que possui os céus, o Deus que possui a terra. O Deus que entregou nas tuas mãos os teus adversários. Escute, Melquisedeque não profetizou que ele ia ganhar. Melquisedeque abençoou aquilo que ele já tinha feito. Faz sentido, não? Ele abençoou Abrão. Ele abençoou Abrão com tanta abundância, com tanta graça, que Abrão falou assim, cara, eu preciso dar alguma coisa para esse cara. Quer saber de uma coisa? Vou dar 10% de tudo que eu tenho. Chamou o contador dele e falou, meu contador, vê aí quanto é que tem de ouro, de prata, de bezerro, de gado, quanto tem? 10%, passa tudo para Melquisedeque. Você não está entendendo, né? Agora eu vou te explicar. Não. Explica aí, professor, não entendi não. Melquisedeque, aqui a Bíblia diz que ele é uma tipologia de Cristo do Velho Testamento. Uau! Ele representava Cristo. Abre comigo a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Hebreus, capítulo 7. Onde? Parece que está fazendo. Oi? Hebreus quanto? Essa carta aqui foi escrita para minha família, tá? Essa carta foi escrita para a família dos Abreus. Mas o cara, na hora de escrever, ele errou e pôs Hebreus. Vamos lá, Hebreus capítulo 7. Hebreus 7.
Fala comigo, arrepia! Você vai ver o que você vai ler agora. Alguém, por gentileza, leia para mim com calma, com paciência, versículo 1, 2 e 3. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão deu a 10ª parte de tudo que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, Rei da Justiça. E, porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer Rei de Paz. Três também? 3 também. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Uau! Uau! Cristo Jesus veio ao encontro de Abrão no Velho Testamento, na figura de Melquisedeque, rei de Salém. Por isso que Abrão se sentiu tão constrangido o coração, falou, preciso dar alguma coisa para esse rei. E deu para ele o dízimo. Entregou aquilo que era devido. Agora eu quero que você preste atenção em duas coisas. Olha de novo para a tela e para minhas mãos. De um lado, nós vemos Abraão fazendo negócio com o rei de Sodoma, e do outro, nós vemos Abraão fazendo negócio com Melquisedeque. Como é que se faz negócio com Sodoma? Me fala, gente. Estou perguntando. Como é que Abraão fez negócio com o rei de Sodoma? Ele disse que Não aceitando nada dele. Não quero nada que é seu. Nada de Sodoma. Não tem negócio contigo. Só fui lá para livrar Ló. Cai fora. Quando Abraão entra e conversa com Melquisedeque, qual que é a atitude de Abraão? Totalmente diferente. Ele deu o dízimo. Contra o rei de Sodoma, Abraão se posicionou como estando por cima. Diante do rei de Melquisedeque, Abraão se posicionou estando por baixo. Quando você vai fazer negócio, você tem que prestar muita atenção nisso. Mas muita atenção. Com quem que você está negociando? Qual espírito representa o seu cliente? Ih, credo. Quem está entendendo? Se você está fazendo o curso de neurovendas, você vai entender o que eu vou falar agora. Quando você enfrenta o seu cliente, quando você chega na frente do cliente, você tem que entender que espírito que ele representa. Se ele representa o espírito do rei de Sodoma, que é o toma lá da cá, é só o business, ou se ele representa um reino que quer te abençoar. Quantos de vocês aqui têm clientes que querem te abençoar? Levanta a sua mão. Eu tenho. E quantos de vocês têm clientes que você sente que o cara só quer tirar de você? Eu não. O cliente que quer tirar de você, ele representa Sodoma. O cliente que quer te abençoar, ele representa Melquisedeque. Faz sentido ou não? Quando nós começamos a ter esse entendimento do mundo espiritual, e quando nós trazemos esse entendimento do mundo espiritual para o nosso business, quando nós trazemos esse entendimento do mundo espiritual para a nossa família, para a nossa casa, nós crescemos numa atitude que você não faz ideia. Você começa a discernir quem é quem, como é que entra com quem, como é que faz o quê, para onde que vai. Com isso, eu terminei a minha introdução da segunda aliança. Faltam 15 minutos para a gente iniciar, para a gente terminar essa aula, e eu quero entrar na segunda aliança. Capítulo 15.
Quem chegou agora é Gênesis capítulo 15. Abraão, então, agora. Abrão, né? Abrão, então, agora. Ele venceu a batalha, entendeu como é que faz negócio com o rei de Sodoma e rei de Salém. E agora, a capítulo 15, alguém leia para mim o versículo 1. Só um. Depois disso, Abrão teve uma visão. E nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo. Eu protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Ótimo. Alguém tem outra versão? A Jalta? É Jalta? Leia para mim, por favor, Jalta. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Uau! Primeiro ele falou que ela era o quê, o Anderson? Eu sou a sua segurança? Proteção? Eu protegerei de todo perigo, não tenha medo. E aí, nessa outra versão, fala que ele diz, eu sou o teu escudo. Por isso que eu gosto de estudar a Bíblia no hebraico, gente. O hebraico é original. Quando Deus se apresenta aqui, anota aí na sua Bíblia, capítulo 15, versículo 1, ele se apresenta para Abrão como sendo Yahvé Sabaoth. Eu vou soletrar para você entender. Yahvé, vocês sabem, né? YHVH. Esse é o tetagrama, YHVH. Sabaoth é S-A-B-A-O-T-H, Sabaoth. Deus se apresenta como Jeová Sabaoth para Abrão. Por que é importante você entender isso? Preste atenção agora. E quanto mais você prestar atenção, mais você vai aprender. Por que é importante Deus se apresentar para Abrão como sendo Jeová Sabaoth? Jeová Sabaoth significa, eu sou seu escudo, eu sou a sua segurança, eu sou a sua fortaleza. Jeová Sabaoth também significa que eu sou o Jeová das hostes celestiais. Senhor dos exércitos. Cara, preste atenção. Quem está fazendo aliança com Abrão? É o Senhor dos exércitos. É aquele que é a segurança, aquele que é a firmeza. Agora, olha a sabedoria de Abrão, gente. Quando eu leio a Bíblia assim, eu fico impressionado de ver tanta coisa interessante. Lê para mim o versículo 2, alguém. E respondeu Abrão? Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Deus se apresenta para Abrão, fala com ele, e Deus diz, eu sou o Senhor Sabaoth. E Abraão responde para ele dizendo, Senhor Deus. Toda vez que você encontrar na Bíblia essa expressão Senhor Deus, anota ela aí do lado do seu caderno, anota ela no cantinho da sua Bíblia. Ela foi traduzida para o português como Senhor Deus. Porém, essa expressão em hebraico é Yahvé Adonai. Yahvé, nós sabemos que é o eu sou. Uhum. O Adonai significa senhor, mas não é senhor de senhor. Como é que vai o senhor? É como amo, dono. Dono. Anota essa expressão, dono. Quando o Senhor dos Exércitos se apresenta para Abrão e fala, eu sou o seu escudo, eu quero fazer uma aliança com você, Abrão responde para ele assim, o Senhor é o meu dono. Uau! Uau! O Senhor é o meu dono. Você pode levantar sua mão agora onde você está? E falar isso para Deus. Fala, Deus, o Senhor é o meu dono.
Deus, o Senhor é o meu dono. Senhor, o Senhor é o meu dono. O Senhor é Deus que me criou, O Senhor é o Deus que me criou, que me fez a sua imagem, a sua semelhança, Me me fez fez a sua imagem e sua semelhança, e a minha aliança é contigo. e a e a minha minha aliança é contigo. O Senhor é o meu dono. O Senhor é o meu dono. Yahvé Adonai. e a Adonai. Quando Abraão responde para ele dessa maneira, o Senhor é o meu dono, cara, e Abraão fala assim, o que o Senhor vai me dar? O herdeiro da minha casa é o meu empregado? Versículo 3, Abraão falou para Deus, a mim não nasceu nenhum descendente. Eu não tenho nenhum descendente. Olha a resposta desse Deus maravilhoso. O que ele disse? Versículo 4. Alguém leia. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Preste atenção agora. Anota aí no cantinho da sua Bíblia. No versículo 3, Abrão pediu um descendente, filho dele. Abrão falou, eu quero um descendente, eu não tenho nenhum filho. No versículo 4, Deus responde. Eu vou dar uma descendência para a humanidade. É a primeira vez que você vê uma relação aqui de Deus prometendo trazer Cristo com clareza. Por que que Deus falou aqui com essa clareza? Porque Abraão já tinha tido um encontro com Cristo, Melquisedeque. Quem está entendendo, diga eu. Eu. Abraão já teve um encontro com essa presença gloriosa que é Cristo Jesus através da vida de Melquisedeque, anos atrás. E agora Deus está falando para ele assim, eu vou te dar um herdeiro, mas será aquele que será gerado de ti. Então Deus conduziu Abraão para fora, mandou ele olhar para as estrelas, e ele disse, conta as estrelas se é que você pode. Assim será a sua posteridade. Nesse exato momento, versículo 6. Nesse exato momento. Alguém leia o versículo 6. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Uau! Deus prometeu trazer Cristo Jesus através da linhagem de Abrão. Abrão creu. Abraão olhou, eu não tenho filho, minha mulher é estéril. Abraão olhou para as estrelas, Abraão acreditou na promessa. Abraão creu, falou assim, não, cara, eu creio. E foi exatamente neste momento que Abraão creu. Foi que Deus colocou Abraão e ele recebeu o título que todos nós conhecemos, que você conhece, que é o pai da fé. Por isso que ele é o pai da fé, porque ele creu sem ter visto. Ele creu somente por uma palavra de Deus. Ele creu. Escuta o que eu vou te falar. Olha para mim. Você tem um business. Você tem uma família. Você precisa crer mais no seu Criador. Você precisa crer mais no Deus eterno. Ele tem uma aliança para com você. Ele tem uma aliança para comigo. E essa aliança dele é imutável. Imutável. Abraão pediu um herdeiro para ele. Talvez o sobrenome dele, Abraão Cordeiro. E Deus falou assim, eu vou te dar o cordeiro, mas é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.
Eu vou trazer o Salvador da humanidade através de você, porque eu estou testando a sua aliança. Quantos de vocês sabem qual era a idade que Abraão tinha aqui? Você não vai saber porque você não estudou profundamente o texto. Quantos de vocês se lembram qual a idade que Abraão tinha quando ele saiu de Ur dos Caldeus? Estudamos semana passada? 75 anos. 75. Aqui Abraão já tem mais de 80 anos de idade, nesse texto. E logo a seguir nós vamos ver ali na frente que fala a idade de Abraão quando nasceu Ismael. Abraão já tinha 86. Mais na frente você vai ver que Deus renova a aliança com Abraão quando Abraão tem 99 anos de idade. Olha para mim. Não vai dar para a gente entrar na aliança Ezer. Recebe hoje. Eu não sei o que você vai fazer semana que vem, mas para tudo que você tiver que fazer semana que vem, que você precisa aprender sobre a aliança Recebe. Essa aliança que Deus começou a fazer com Abraão, quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus. É a aliança que Deus começou a fazer quando você creu pela primeira vez em Cristo Jesus. Quem aqui já creu em Cristo Jesus, já recebeu como Senhor e Salvador? Nesse primeiro dia, você já recebeu esse primeiro passo dessa aliança com Deus. E Deus vem provando você na aliança. Ah, Paulo, estou passando por um sufoco. Ah, Paulo, estou passando por um momento delicado. Deus está provando a sua aliança com você. Ele tem uma aliança com você. Ele fez com a aliança com Abraão aos 75, aos 80 ele está provando a aliança com Abraão, aos 85 ele vai provar de novo, aos 89 de novo, aos 99 de novo. Porque a aliança recebe que você vai aprender semana que vem, vai deixar você atônito. Deixa eu só fechar esse momento aqui, faltam 3 minutos para as 8, aqui no Texas. Deixa eu fechar esse momento para liberar vocês para a gente continuar semana que vem, quando começa então a aliança. Versículo 7. Abraão então pede uma confirmação da promessa. Lê para mim o versículo 7, Deus falando com ele. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. Pronto, Deus confirma com ele novamente. E agora, Abraão pergunta no versículo 8. Senhor Deus, como é que eu vou saber que eu vou possuir essa herança? Fala comigo. Como é que eu vou saber, Paulo? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber, Paulo? Semana que vem nós entramos nisso. Abraão pergunta, Senhor, como que eu saberei que eu vou receber essa herança? Como que eu saberei? Me ajuda. Me faça entender. Quem aprendeu alguma coisa aqui hoje? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Maravilha.